Meu nome é Marcelo Zarski e eu nunca sei se é corpus ou corpis. Me expliquem depois. É um assunto bem polêmico. Eu sou a Débora Kim e teu corpo é a tua casa. Muito bem, eu sou Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e eu não estou engordando, estamos apenas ampliando instalações para melhor atender os nossos clientes. Em breve seremos o maior do Brasil, desculpe o transtorno e volte sempre. Bom, eu não tenho uma frase de efeito aqui, então eu vou me apresentar. Meu nome é Gabriel, sou professor de Educação Física aqui de Pelotas, tenho formação em licenciatura em Educação Física pela UFPEL e bacharelado em Educação Física pela Uniaselv, e recentemente também concluí o mestrado, então sou mestre em Educação Física também na linha de Desempenho e Metabolismo Humano. Então tá, o meu nome é Luciana, eu sou licenciada, eu também não tenho frase de efeito, tá? Eu sou licenciada em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande e tenho mestrado em Educação pela mesma universidade. E desde que me formei em 2012, então já tem um tempinho aí. Legal, massa. É isso aí, já agradecendo nossos convidados aqui de última hora. A Débora conseguiu pessoas pra gente estar conversando que aceitaram, entraram nesse barco junto aqui, nessa corja de corvos aqui. Nessa canoa furada. E é isso aí. Então, pro ouvinte e pra ouvinte que vai estar ouvindo depois isso aqui, a gente vai estar falando sobre um tema que é sobre... A gente vai estar falando sobre a busca do corpo perfeito, mas a gente vai ampliar talvez para a busca da beleza, de algo, do que vem a ser algo perfeito, um corpo perfeito, o padrão de ser humano perfeito que é imposto muitas vezes no cinema, nas mídias e pra gente na vida, né, social, que acho que é um tema bem legal. E eu joguei no nosso grupinho secreto, que agora não é mais secreto que eu tô falando, e a galera topou, droga, a galera topou falar disso, então a gente vai estar falando sobre isso, e nada mais justo do que falar com duas pessoas que trabalham com a saúde, né? Assim, saúde física, né? Vamos pensar assim, né? Porque a Débora trabalha com a saúde mental, que também tem a ver com a saúde física, obviamente. Né? Que se conversam, né? Sim, sim. Conversam bastante. Legal, e a gente vai fazer isso depois da nossa vinheta. Gente, eu acho que pra gente partir de algum ponto, né? A gente estava conversando antes, até a Luciana queria colocar um ponto, o Goya falou, deixa pra falar agora, né? Então acho que é a hora. Eu tava falando assim que essa discussão, pelo menos essa ideia, surgiu pra mim porque, que nem eu falei, a minha namorada, ela gosta bastante dessa área de fisiculturismo, né? Então ela sempre vê vídeos e vê coisas de treino e várias coisas assim. E veio na minha cabeça assim, eu falei, nossa, tipo assim, uma busca por algo assim que parece que é tão complexo, tão difícil assim, tão imposto, sabe? Que pra mim não é uma realidade tão assim, vamos dizer assim, não é algo que eu queria pra mim, por exemplo, porque eu vejo a prática de uma atividade física como algo importante pra gente se sentir bem, envelhecer bem, que a gente estava falando antes, que o Goya tá, né, pra gente envelhecer melhor, né, talvez, né, pra lá no futuro a gente não ter problemas, a gente come melhor agora, sei lá, eu vejo isso, e parece que essa prática, né, de talvez fisiculturismo e outras coisas assim, ela vem como algo além, sabe, assim, algo mais estético mesmo, algo de fora, eu não sei como que é isso. E daí você ia falar alguma coisa e a gente falou, guarda pra falar agora. Então agora é a hora, Luciana. Tu chegou a comentar, né, que isso se aproximava de um esporte, né? Isso. E aí eu ia te comentar que talvez nem venha muito ao caso, assim, pro tema da conversa, né? Mas que existe uma discussão bem grande dentro da educação física do que seria esporte e o que não seria esporte, né? O que foi esportivizado e o que não foi. E o fisiculturismo, o Gabriel pode me ajudar a explicar, ele não seria, na verdade é uma polêmica, né? Então, digamos assim, que a gente acha, e uma grande parcela acha que não é um esporte, né? Porque não existem critérios bem definidos do que
é uma avaliação muito subjetiva do físico de alguém, né? Não é, por exemplo, algo que tu vai lá e marca um ponto, como, por exemplo, enfim, uma manobra de skate, tu faz uma determinada manobra, tu marca um ponto, surf, mesma coisa. O fisiculturismo não, ele é algo totalmente subjetivo, né? E, assim, na minha concepção, ele se afasta um pouco da questão de saúde mesmo, né? Para mim, ele não conversa com essa ideia de saúde. Apesar de que, aí eu faço um contraponto, que saúde também é algo bem relativo, né? O que é saúde? Então, vou jogar no ar e o Gabriel me ajuda aí. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta antes do Gabriel interromper, só para a gente não perder a tua linha de raciocínio, Luciano. Tá. Aí, quando a gente fala de fisiculturismo, eu estou falando tanto de hipertrofia, quanto de esculpir o corpo, né? Por exemplo, eu quero ter mais ombro, mais braço, não sei o quê. E quanto aí, eu falei já hipertrofia, né? Só o corpo, eu só quero ter uma musculatura bem definida. Os três entram em fisiculturismo ou não? Não, o fisiculturismo, ele pode ser comparado a um esporte, né? Porque é um estilo de vida. A pessoa tem que ser tudo milimetricamente calculado para tu chegar naquilo ali. É diferente de, por exemplo, eu tenho um estilo de vida ativo, vou lá, faço meu treino de força de 4 ou 5 vezes por semana, acabo ganhando um volume de hipertrofia, mas não vivo para isso. A minha dieta pode ser equilibrada, mas quem é fisiculturista precisa controlar todos os aspectos da vida dele voltado para isso. É bem diferente. É um atleta mesmo, é um atleta. Que, na verdade, é o que eu admiro no fisiculturismo, é a disciplina. A disciplina que um fisiculturista precisa ter é admirável. É admirável. Ótimo. Em relação ao que a Luciana falava sobre fisiculturismo ser ou não considerado um esporte, esse é um assunto bem polêmico ainda, porque vai debater de acordo com o autor que define o que é o esporte, entendeu? Então, por exemplo, autores dizem que esporte tem que ter uma federação, tem que ter regras, tem competição. Bom, fisiculturismo tem federação, tem regras e tem competição. Então poderia ser considerado esporte? Dentro dessa perspectiva, sim. Só que tem outros autores que definem esporte além disso. Então, por exemplo, todo o esporte ele vai analisar o desenvolvimento das capacidades físicas. Seja a pessoa que levantou mais peso, por exemplo, no powerlifting, seja a pessoa que correu mais rápido em maratonas ou aquelas corridas de curta distância, seja a equipe que marcou mais gol. Então, todo o esporte ele é analisado através de dados objetivos. Então, quem levantou mais peso, quem fez mais gol, quem fez mais ponto, essas coisas. Já o fisiculturismo, ele não é assim. O fisiculturismo eu enxergo mais como um concurso de beleza, entre aspas, né? Porque vai ter um árbitro ali, como se fosse uma Miss Universo, por exemplo. Vai ter um árbitro olhando e julgando através do que ele está enxergando. Mas não tem uma pontuação ali objetiva de dados. Então ainda tá nessa, é esporte, não é esporte. Já foi tentado levar para os Jogos Olímpicos, inclusive, o fisiculturismo, e caiu nessa questão mesmo, de não ter uma mensuração de dados objetivos do resultado ali. Cara, eu posso ser bem espírito de porco, assim. Claro. Eu sei que isso vai dar uma briga, né? O pessoal vai querer me cancelar. Mas aí, já que é nesse tipo vai ser tipo concurso de cachorrinho, então. O cara vai avaliar corte de cabelo, tô com o pelinho cortado certo. Inclusive, tem uma categoria do fisiculturismo que se chama os Men's Physique, que é avaliado justamente isso. O cara que é mais bonitinho, que tem o melhor cabelinho, sorriso. Tipo, é olhar aquele corpo. Esse corpo. Se lê o Pequeno Príncipe ou não. Exatamente. Uma das categorias é essa. Assim. Não, é difícil. Tem um seriadinho que eu gostava, According to Jim, que ele definia esporte se você tem ou não apostas. Então, se fisiculturismo tem aposta, ele é esporte. Nado sincronizado não é esporte, porque ninguém aposta em nado sincronizado. Sim. Né? Então, seria mais ou menos isso. Você tem... Pois é, só que aí isso entra numa questão mais profunda, inclusive, Gabriel, porque
vem a questão do pessoal que toma, né, um monte de anabolizante, um monte Sim. de químicos para ajudar a esculpir o corpo, né? Sim. E que muitos acabam atuando, que nem a Luciana estava falando, né? Tem uma disciplina e tal, só que aonde acaba a disciplina e vira, por exemplo, a drogadição, inclusive pela questão da endorfina que é liberada quando você pratica esporte e tudo mais, né? Vocês como mestres em educação, só para situar, eu dou aula de Tai Chi Chuan, que é uma modalidade do Kung Fu, né? E existe inclusive o CID, a doença do Tai Chi, que também libera endorfina, e aí o cara fica viciado, então ele não pode dar um tempinho que o cara quer fazer, ele não vou fazer tal. E o próprio fisiculturismo, em alguns pontos, pode chegar nisso, né? Sim. A pessoa fica tão fissurada que cai da disciplina pro vício, né? Pro quem humano, né? Pra parte humana. Exatamente. E assim, o esporte assim, em si, o esporte competitivo, atleta de alto nível, falando desse tipo, ele não deve ser visto como saúde, porque todo esporte de alto nível, ele vai ter algum dano pro atleta. Mas o atleta de alto nível, ele sabe desses danos, então ele está disposto a sofrer esses danos porque ele ama o esporte dele, porque ele quer alcançar as melhores marcas dele. Então, assim, não só essa questão de uso de hormônio, que é óbvio que os fisiculturistas usam, né? Mas não só no fisiculturismo, isso acontece em tudo que é esporte, desde o futebol, boxe, os caras mesmo lá do UFC mesmo, que eles na pesagem eles estão com 10 quilos a menos do que a luta, que é no dia depois, assim. Então eles passam por um processo que prejudica muito a saúde deles, mas eles são os atletas, eles sabem dos riscos que eles estão tendo ali, mas eles aceitam isso em nome do esporte e tudo mais. E que não é um risco calculado, é um risco aceito, que também é diferente. Exatamente. Né? Porque o risco calculado, você sabe, não, eu sei que se eu errar eu posso me quebrar, isso é um risco calculado. Agora, você pode desenvolver um câncer, você pode lesionar joelho, você pode ter problema muscular, coluna, sacrificar o teu fígado, rins, né? Sim, quando você toma muito produto químico, aí já não é risco, aí né, vai para outro lado, né? Não é o risco calculado, né? Assume a responsabilidade. Exatamente, essa é a palavra certa, assumir a responsabilidade. E, inclusive, a gente não precisa nem ir muito longe, né? Porque pessoas que não são atletas, a gente sabe que também utilizam esses hormônios e sem o objetivo de competição, né? Aí entra mais nessa questão que a gente estava discutindo de até que ponto ou até onde a gente vai para chegar nessa estética, né? Que seria a estética ideal, enfim. Enfim, aí tem mais pano para manga, né? Isso. Até sobre... Também não é saudável, né? Tem muitas pessoas também que se escondem atrás do discurso da saúde. Como se fosse... tem até um livro dentro da área da educação física, do Hugo Lovisolo, que ele fala sobre tribos da educação física, que seria a tribo da estética, a tribo da educação física escolar, a tribo da modelagem corporal e a tribo, eu não lembro o nome da outra tribo, mas tipo assim, a tribo do alto rendimento. Aí ele fala que a tribo da estética, que seria da modelagem corporal, ela se esconde atrás do discurso da saúde. Então tem muitas pessoas assim que praticam atividade física, enfim, tomam ônibus e fazem algumas coisas que teoricamente não são saudáveis, embora né, aquela coisa do conceito de saúde ser discutível, e se escondem atrás desse discurso da saúde. Não, porque isso é saúde, né? Só que aí, enfim, como se fosse feito te exercitar em prol da estética. Então isso é outra discussão. Até sobre isso daí que você falou de levar isso como saúde ou até mesmo o lado do que está acontecendo. Eu queria colocar que assim, eu vejo hoje, não sei se é de hoje, né? Eu até falei isso antes, mas parece que tem pelo menos aqui na cidade que a gente mora ou outros lugares, tem um boom desse negócio, uma explosão desse negócio de buscar algo, sabe, que tem a ver com essa estética corporal, que tem a ver com essa coisa da saúde, vamos dizer assim, daí envolve saúde, sei lá. Mas sabe, essa busca que nem eu faço academia porque eu tenho que fazer, porque eu trabalho sentado todo dia, então
tipo, me ajuda a fortalecer essas coisas assim. Eu não tenho, o meu objetivo é mais esse, né? Mas você vê na academia um monte de jovem fazendo, que é legal, adolescente e querendo ficar forte e não sei o que e tarará. Parece que veio sabe, uma explosão de você precisa fazer isso porque não sei se é moda, sei lá como que eu posso falar isso daí. E talvez isso, sabe, quando você percebe que isso vai levando para uma coisa muito maior, sabe, uma coisa que é uma parece que uma imposição social, sabe, tipo, de que você precisa fazer isso porque, por exemplo, eu vou falar por mim. Quando eu era adolescente, eu sempre sofri muito com quando eu era adolescente eu era bem gordinho e eu sofria várias críticas da minha família porque você tá muito gordinho, porque você come não sei o que lá, parará. Chegou numa época da minha vida que eu não queria comer mais, assim, sabe? Eu sou bem mais magro do que eu era quando eu era adolescente, né? Mas isso sempre me fez muito mal. E a outra coisa que me fazia mal também, já não falando do corpo, mas que tem a ver com o corpo, é o lance do cabelo, por exemplo. Eu tenho cabelo enrolado, a mãe do meu pai, minha avó era negra, né? Tipo, de Alagoas, então veio provavelmente da família dele, né? Porque a minha família da minha mãe é família de alemão, então assim, deu uma misturada boa assim. E o meu cabelo sempre foi alvo de críticas dentro da família e do meio que eu vivia. Que o meu cabelo era ruim, por exemplo. E o que é um cabelo ruim, sabe? Que o meu cabelo era... sabe? Sempre essas coisas, sabe? Então isso sempre me atingiu de uma forma muito... muito perversa, assim, sabe? Hoje, olhando para trás, depois de terapia e outras coisas e se enxergando, eu me sinto muito bem, assim, mas é uma coisa que sempre pega. Então, essas coisas que eu vejo, por exemplo, de fisiculturismo, sabe? Eu apoio minha namorada, porque ela gosta, é uma coisa que ela quer fazer e tal, acho que é importante para ela, mas ao mesmo tempo, sabe quando você vê que você fala, poxa, para você aquilo é tão banal, sabe? Tão assim, ruim, porque é uma imposição de algo, que nem o Gabriel falou, é muito subjetivo, né? Como é que você vai julgar a aparência de alguém? Isso é bonito, sabe? E colocar isso como uma sei lá, é muito estranho, sabe? Então, pra mim, me chega de um jeito tão perverso, sabe? Às vezes, nesse sentido, sabe? Isso tem nome, se chama pressão estética. Olha aí. E aí entra toda a questão, e aí entra o meu lado de botar o fogo no parquinho, né? Porque toda adolescência, eu sempre tive essa compleição física, né? Às vezes para um pouco mais, às vezes para um pouco menos. E na adolescência eu tive um pico, assim, de preciso emagrecer, porque essa pressão estética estava acabando com o meu emocional, eu tinha ali meus 15, 16, e cheguei a pesar 42 quilos, né? Foi uma coisa que me fez um mal tremendo, porque eu estava do meu extremo oposto e estava beirando ali uma anorexia, já estava até sendo acompanhada profissionalmente por conta dos distúrbios que se desenvolveram dessa necessidade de eu preciso me encaixar. E eu fui uma adolescente muito ativa, porque eu gostava de nadar, eu gostava de pedalar, eu gostava de correr, e eu fazia todos esses esportes dentro do que a minha rotina me permitia, sabe? Todo dia, algum dos esportes eu ia fazer. E chegou num ponto que quando eu decidi, eu não vou mais emagrecer, eu vou deixar meu corpo ser como ele é, mas eu vou me manter nos esportes, porque é uma coisa que eu gosto. Eu fui largando eles um a um por conta da questão da pressão estética, porque chega a pessoa gorda na piscina para fazer sua bela natação, já começa aquele olhar assim, né? Tá vindo, vai só boiar, não vai fazer nada. E quando te vem desempenhando como desempenha um magro, começa aquela coisa de, opa, para aí, por que ela não emagrece? E aí entra não só no conflito da pressão estética, mas também na questão da saúde, né? Porque eu penso que esse boom de academias que tem acontecido aqui na minha cidade também, né? Todo dia abre uma academia nova e tu vai ver os stories do pessoal, todo mundo tá frequentando bastante. Eu acho ótimo, porque tá democratizando, só que eu ainda acho que falta bastante corpo gordo dentro dessas academias. Exatamente. Eu sou uma que eu gosto um monte da academia, de fazer a minha esteira, de puxar meu ferro, só que eu não vou, porque eu vou chegar lá e vão ter aqueles olhares que vão me oprimir. Hoje em dia... Isso já é não... muito triste. Exatamente. Eu não dou mais bola. Triste. É horrível. Eu não dou mais bola,
Os instrutores não têm essa postura, né, do olhar estranho, mas os alunos têm esse costume. Então, para o corpo gordo, ele é um espaço meio fechado ainda. Os equipamentos não estão adaptados para os nossos corpos também. Determinados equipamentos tu não vai conseguir usar. Por exemplo, eu não sei nome de equipamento, mas tem um equipamento que tu cruza os braços à tua frente e ele tem tipo um suporte onde tu vai apoiar, né, o antebraço. Eu não consigo usar um aparelho daquele porque o espaço é estreito entre onde tu encosta as tuas costas e onde o aparelho vai fechar. Então, é um aparelho que eu não tenho condições de usar e não tem nada adaptado, né? Então, é um lugar que, infelizmente, mesmo com o boom e as pessoas podendo ir, se eu for para uma academia hoje, eu vou poder usar esteira, eu vou poder usar uma bicicleta ergométrica, uma escada, né, halteres, etc. Mas determinados aparelhos ainda não vão me servir. Eu acho que isso que o Marcelo traz da pressão estética é um movimento que a gente ainda tem muito o que questionar e já vem sendo questionado, que não é porque o corpo é magro que ele é saudável e nem o inverso, não é porque o corpo é gordo que ele é doente, né? Tudo também vai estar na questão de como é que a gente abre espaço para essas pessoas. Eu hoje em dia faço minha bela caminhada no final de tarde, né, bem tranquila e tal, mas eu vou te dizer, eu sinto muita falta de estar numa academia, mas eu também não vou me matricular numa academia para ficar lá, né, o tempo todo fazendo, porque eu sou resistência, sabe? Uma hora eu encho o saco, eu já tô velha demais para isso. Vou deixar o pessoal falar que eu tô vendo que tá todo mundo já pipocando. Que bom, botei fogo no parquinho. Então, deixa eu contar, já que você citou uma coisa aí, até porque acho que o Gabriel vai comentar em cima da tua fala, e aí eu vou jogar uma antes, que ele também vai puxar daí. É o seguinte, quando eu dou aula de Tai Chi pelo Brasil inteiro, e eu tenho turma lá no Espírito Santo, em Vitória e Vila Velha, e lá eu já contei aqui no programa em outros momentos, é impressionante que tem academia em cada lado da quadra. Então, assim, a quadra tem 4 lados, tem 4 academias. E aí, do outro lado da rua, também tem. Então, assim, o que mais tem lá é academia, é cidade de beira de praia. E assim, ó, das 6 da manhã, 5, 6 da manhã, até meia-noite, 1h, é assim. E aí, um aluno meu, na época, ele era o bicampeão brasileiro de Muay Thai, e ele dava aula em academia. Daí ele falou, Goia, eu vou te levar para a academia, que daí é mais fácil, já tem o público lá, etc. Só que aí tem um porém. Quando a gente coloca e vende o Tai Chi como saúde, o estilo que eu faço, ele exige muito mais do físico, que é o estilo Shen, ele guarda muito da marcialidade, então ele exige. A pessoal tem aquela ideia, Tai Chi é coisa de velho fazer, né? Velho e mulher grávida. E não é, porque ele exige bastante da perna, exige respiração, etc, etc. Só que aí, quando o pessoal vai para o seminário, quem que vai primeiro? Os velhos. Só que aí, quando chega na academia, acontece o que a Débora falou. Você vai na academia, tá todos marombados. Assim. Aí, olhando no espelho e tal. E a pessoa se sente extremamente desconfortável de estar lá. O cara ia num seminário, no próximo ele não ia mais. Aí eu proibi, eu falei para o André, eu chamei o André num canto e falei, cara, vamos arrumar outro lugar, me arrume um pátio de colégio, beira da praia, um deck, qualquer coisa, mas eu não vou para academia, porque as pessoas entram na academia e acontece o que a Débora falou, o cara se sente repelido, porque ou você já entra num corpo que, entre aspas, eles entendem como tendo condição de render, ou se você não tem um corpo, entre aspas, viável, o pessoal já, isso aqui é caso perdido. Pagou a academia, vai vir 2 vezes. Né? E aí isso é um pepino. Isso é uma coisa que... eu passei isso, foram acho que 3 anos dando aula em Vitória para eu conseguir convencer o André a não dar aula em academia. E aí, óbvio, que aumentou. Depois eu mando para vocês a foto da turma, mando para a Débora passa para vocês. Né? Hoje eu estou lá com 3 professores dando aula, cada um com 50 alunos. Por quê? Porque saiu da academia. Isso
Isso que a Débora e o Anderson falaram é uma luta que eu tenho diariamente para tornar a academia um lugar mais agradável para esse público, assim. Eu vejo que a academia tradicional de musculação, onde vai a galera em bando lá, não é nada atrativo para esse tipo de pessoa. Seja para pessoa gorda, seja para idoso, ou seja para alguém que só quer ir lá fazer o teu treininho de boa, sabe? Não quer loquear, ficar marombado. Esse tipo de ambiente não é atrativo, a pessoa não se sente bem. Nossa, eu cansei já de receber alunos gordos, idosos, perguntando assim, mas eu posso fazer porque eu tô gordo? Eu falei, claro, pode, deve fazer. É bom, vai ser bem pra ti, mas a academia realmente é um ambiente que não é legal para esse público. Eu geralmente gosto bastante daqueles espaços mais reduzidos, tipo um estúdio, mais personalizado. Ali tende a ser mais agradável a esse público. Mas aquela academia, que tem um preço geralmente um pouco mais barato também, não é um lugar que as pessoas acabam se sentindo muito bem lá. Porque é muito segregado, né? Primeiro, eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu acho que eu estava interrompendo. Agora que eu vi essa questão da mãozinha, eu entendi melhor a dinâmica. A pessoa estava falando, eu me metia no meio. Eu tinha que ter anotado aqui, porque eu pensei em muitas coisas. Mas, primeira coisa, eu já fiz Tai Chi, Anderson, e realmente não é coisa de velho, não é coisa de grávida, é uma atividade muito legal, exige bastante mesmo das pernas, é uma atividade muito bacana. E realmente eu imagino que o fato dessa atividade ter estado na academia em algum momento deve ter afastado muita gente. Porque a academia é isso, né? É isso aí que o Gabriel estava falando. E assim, a gente vê até as próprias pessoas que estão lá dentro do padrão mesmo, né? Lá hipertrofiados, elas não têm uma educação no sentido de que a hipertrofia ou o emagrecimento, elas são só consequências de coisas anteriores que têm que ser trabalhadas, que são nossas habilidades básicas, do tipo um agachar, um empurrar, um puxar. A gente precisa treinar essas habilidades. E a hipertrofia, o emagrecimento, eles vão ser consequência disso. Só que o que a gente vê nesses lugares é uma inversão de valores, é uma carroça na frente dos bois, sabe? Então, isso, para a gente, assim, professores de educação física que tem mais essa visão, é extremamente estressante, desgastante, assim, às vezes dá vontade de pensar, por que a gente não escolheu outra área, sabe? E tem outra coisa, né? Os alunos dificilmente nos escutam. Parece que eles só escutam os médicos, né? Então, assim, vindo um pouco mais para a minha área, que eu trabalho com Pilates, né? Então, eu recebo muitas pessoas, assim, por indicação médica, que precisam de reabilitação. Só que a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, muitos médicos, eles pararam no tempo, eles se formaram, eles não estudaram mais. Então, muitos conceitos mudaram. Por exemplo, conceitos de dor. E aí, o aluno chega aqui pra gente com atestado, basicamente, de invalidez, dizendo o que eles podem, o que eles não podem fazer. E, na maioria das vezes, aquilo tá super equivocado, né? Então, me perdi no raciocínio, gente. Me perdi no raciocínio, me perdoem. Já vou ajudar. Mas, assim, você. Coisas que fazem a gente se desanimar com a área da gente. Era basicamente isso, sabe? Esses dias eu falei pro Gabriel, ou ele falou para mim, não lembro. Dá vontade da gente se formar em medicina só para os alunos nos escutarem um pouco, sabe? Porque desde a questão de tu falar que, bom, não é a hipertrofia que vem primeiro, ou bom, tu tem que agachar, não é, o médico não tem que te proibir de agachar, parece que ninguém nos escuta. O profissional, o professor de educação física, ele não é escutado. É impressionante. E aí aqui você tocou num outro ponto, eu brigo muito também, de novo, lá eu estou em rota de cancelamento, gente, entenda. Eu estou em rota de cancelamento, alguém vai me cancelar em algum momento. Mas é que tem coisas que acho que se a gente não expõe e a gente não fala, vira aquele submundo. E como você falou, às vezes os médicos, por exemplo, têm não só pararam no tempo, mas é uma jactância, uma prepotência de achar que eu sou médico, eu conheço o suficiente o corpo. E aí você vê muitos equívocos nas indicações,
Você, como profissional do corpo, você sabe disso, né? E fisioterapia também, eu vejo muito fisioterapeuta que não sabe o que está fazendo, ele faz um protocolo, mas que aquilo não ajuda o paciente, ele alivia, mas não ajuda. Ou, por exemplo, médicos que dizem assim, a pessoa vai com uma dor aqui e diz, isso é ciático, é a inflamação do ciático. Só que aí dá anti-inflamatório, faz enxerto, faz não sei o quê, não resolve, faz cirurgia, não resolve, por quê? Porque é um problema muscular, é o psoas que tá tenso e não está relaxando. Então é outro problema e a pessoa está dando uma indicação que é muito complicada. E que aí quando você, enquanto profissional, por exemplo, do corpo lá, né, da educação física, vai dizer, olha, né, vamos tentar fazer isso, como você disse, vamos tratar funcionalidades básicas. Eu sempre digo, o importante não é o corpo, é o corpo que você tem, mas o que você faz com o corpo que você tem, independente de peso, altura, etc. E é um problema, porque aí o cara diz, mas o médico disse que eu no meu peso não posso fazer, como você falou, agachamento, eu não posso ter impacto, porque como eu estou com sobrepeso, vai ferrar o joelho. Só que aí ele não fala, por exemplo, que o tênis com amortecedor dá desvio no joelho. E por aí vai, não é? Débora, desculpa, eu te cortei aí. Não, capaz. Eu fiquei pensando nessa questão da medicina. Eu estou trabalhando na UTI com os cuidados paliativos, né? Mais pela área da psicologia. E uma coisa que a gente vê muito quando tem situação de round, né? Discussão de caso, a obesidade é sempre um pré-requisito, né? Para botar ali meio que uma deadline na pessoa. E teve um caso em específico que, quando a Luciana estava falando, me veio na hora à mente de uma senhora que ela estava com problema nos rins, estava indo para UTI e tudo mais, né? Porque os rins estavam parando. E quando se fez a discussão de caso, a primeira coisa que surgiu, né? Obesidade. Só que fazendo a escuta da família e da própria senhora, era uma senhora super ativa, que fazia a hidroginástica dela 3 vezes por semana, caminhava todos os dias 1 hora com o cachorro. Ela tinha uma vida funcional, né? Dava conta das coisas da casa dela, dos afazeres e tudo mais. A própria família dizendo que ela tinha uma boa resistência física, mas a obesidade já foi posta como um pré-requisito para falta de saúde. O problema dela era de rins, em função de medicações que ela fazia de longo prazo, né? E não tinha nada a ver com a obesidade. E quando a gente traz, né, que a família disse que ela tinha um desempenho bom e etc, etc. Mas é obesa. Ponto final, não tem argumento. Então, pela OMS, a obesidade, inclusive, configura deficiência física, né? Então, o obeso ele pode ocupar os lugares das pessoas com deficiência. Eu acho um absurdo, sinceramente, enquanto pessoa gorda, porque, né, tu não vai ser deficiente porque tu é obeso. Óbvio, a gente não vai colocar no mesmo pacote a pessoa gorda que se movimenta, que tá funcional, e a pessoa gorda que é sedentária, que tem um estilo de vida bem complicado e tal. Mas, para a medicina, a obesidade já é um ponto final, quando determina as coisas. E quando a Luciana traz a questão, né, de alguns diagnósticos que chegam e que realmente são atrapalhados, eu penso que bate muito nisso, porque só de tu bater os olhos na pessoa, tu vai determinar, não, é sobre isso, não é por aí. E o mais louco, e aí entrando também dentro dessa crítica, quando eu fui fazer minha vacina do Covid, eu podia fazer antes, porque já que a obesidade é uma comorbidade, direito meu. Eu tinha que ter um atestado de obesidade para poder fazer a minha vacina. E eu disse, eu não vou fazer atestado nenhum. Se tu me olhando numa situação de emergência, tu vais diagnosticar que eu estou obesa, por que tu não podes me olhar e me diagnosticar obesa para me vacinar? É só calcular meu IMC. E aí eu fiz calcular o meu IMC, porque poderia, inclusive, né, virar um processinho aí e tal. Então, consegui no grito, porque queria um atestado de obesidade. Mas agora, se eu entrasse na UTI no lugar daquela senhora, quando me olhassem, ia dizer, não, é obesa, ponto final, acabou. Deixar o pessoal falar. Pode falar vocês primeiro, que acho que o que eu vou falar vai mudar um pouquinho a chave do assunto aí. Eu só queria falar sobre aquele assunto do profissional não ter credibilidade com os alunos e tal. Eu não culpo somente
outras áreas por isso, tá? Eu acho que o profissional de educação física eu vejo muito profissional ruim, assim. Eu sei que existe um profissional ruim em toda a área, obviamente, mas eu não sei o que acontece com a educação física, que o que tem de profissional ruim, assim, trabalhando aí nas academias, e só vendo aquele mundinho fechado, realmente, da pessoa que só quer hipertrofia e emagrecimento, e eles só sabem atender esse tipo de público. Às vezes vai um idoso da academia, que o idoso ele precisa ter força, ele precisa saber fazer um movimento de agachar, de um levantamento terra, de pegar algo pesado do chão. E os profissionais de lá, eles não sabem como ensinar isso para um idoso. Eles simplesmente pegam um idoso, botam numa maquininha lá, aquela de abrir e fechar a perna, de levantar o bracinho pro lado. Tipo, o que isso vai beneficiar o idoso? Tipo, em qual tarefa diária dele ele faz aqueles movimentos de fechar e abrir as pernas, de fazer uma elevaçãozinha lateral, uma elevação frontal, um trícepezinho na polia. Tipo, vai botar o idoso a agachar, vai botar o idoso a fazer força, isso vai ser muito mais benéfico para a saúde dele do que fazer essas bobageiras aí. Eu acho que o profissional que se forma hoje, eu até escrevi já um post sobre isso, é típico assim, a galera entra na academia lá com seus 15, 16 anos, começa a treinar, pega gosto pro treino, aí pensa, o que eu vou escolher para fazer de profissão? Eu gosto de treinar, vou fazer educação física. Aí os caras pagam aí 200 pila por mês numa faculdade unisquina qualquer, se formam, porque é muito fácil de se formar, não estudam, e aí eles começam a prescrever aquilo que eles fizeram a vida toda, assim, aqueles treininhos, tipo, para hipertrofia para uma pessoa de 60, 70 anos, sabe? Então, esse é um dos pontos também que não só outras áreas desvalorizam nós, mas nós mesmos nos desvalorizamos. Uhum. Então, o que eu tava falando, que eu ia falar aqui é o seguinte. Eu vou falar pra ir embora, não, tô brincando. O Goya já olhou ali. Não, é assim, porque assim, falando de tudo isso, né, a gente percebe que toda essa discussão, né, tipo, de imposição afasta as pessoas, né? Afasta, que nem a Débora falou, ela se afasta da academia por causa disso. Os alunos do Anderson mesmo, os caras não iam fazer aula porque, não vão fazer aula na academia com um monte de gente maromba. Eu mesmo me sinto mal quando eu vou na academia, eu vejo um monte de gente, falei, cara, que essas pessoas... Você fica meio, né, a pessoa parece que tá te olhando, sei lá, e eu sou, né, nada a ver. E isso, a minha irmã, ela é da área da dança, né? Ela fez balé clássico durante muito tempo e ela se descobriu na dança contemporânea. Então ela falou, quero estudar dança. E porque ela viu que ela não precisava ser um padrão, sabe, assim, tipo, que é muito imposto, né, o balé clássico, a pessoa... Era muito zoado, porque quando você ia assistir uma apresentação que tinha alguém gordo, por exemplo, não podia, tipo, né, tá errado, né, não pode. Ou que tinha um menino na turma das meninas, por exemplo, não, mas, tem bailarinos, mas daí ficava toda aquela discussão, né, enfim... Aí, eu lembro que quando ela entrou nessa área da dança contemporânea, quando ela foi fazer a faculdade e tudo, é muito legal de ver como que isso se desconstrói, sabe? Ainda tem uma discussão muito grande, né, de várias coisas, né? Tem gente que gosta dessa estética do balé clássico, que tem que ser isso, né, e várias outras coisas nesse sentido, mas a dança contemporânea veio meio que desconstruindo tudo isso. E eu lembro que em uma ocasião a gente teve... Eu até trabalho com o pessoal da dança lá de Curitiba, a gente tem um trabalho online, né, num grupo de pesquisa, e eu faço trilha sonora, né, para eles, para os movimentos e tal. E eu trabalho com uma das professoras da minha irmã, que é a Rosemary Rocha. E ela tá na FAP há muitos anos. Ela pesquisa esse lance do movimento, fez o mestrado dela, o doutorado nisso. E se você vê esteticamente, ela é uma pessoa, tipo assim, que não poderia ser uma bailarina clássica nunca, pelo conceito que é imposto, né, pelo padrão. Porque ela é uma pessoa baixinha, gorda, ela não é magérrima
com 1,80 m de altura. E ela tem um trabalho magnífico. E eu lembro que quando ela veio para cá, para nossa cidade, para um projeto que a gente conseguiu trazer, esses projetos de incentivo à cultura e tal, e ela se apresentou, o trabalho dela, a pesquisa dela era com movimento no chão, então ela colocava umas folhas no chão. Aí tem toda uma coisa, tem todo um estudo, né, que às vezes a gente de fora não entende muito, mas que tem uma fundamentação, né. Então, as questões que se levantavam depois, os comentários, até da minha família, assim, tipo, pô, mas isso daí não é dança, mas olha essa pessoa, nada a ver, sabe, umas coisas assim. Então, assim, eu acho legal como que isso veio quebrando um pouco essa imposição que tinha, desconstruindo talvez isso. E uma outra situação que eu quero colocar também, tipo, que eu vivi há uns dias atrás, final de semana passado, teve o Rock in Rio, né? E eu gosto bastante de ficar vendo em casa, assim, pela TV e tal, porque pra ir pra lá eu não tenho coragem muito de ir, porque é muita loucura. E eu sou velho pra isso já. Pra ficar um dia inteiro pra esperar a minha banda e tá morrendo de sono. Não tem mais saúde, porque pega sereno. Pego sereno, fico sem voz. Enfim, eu tava assistindo o show da Maria Rita, que eu adoro. E a Maria Rita, ela tá mais velha do que a gente conheceu ela, obviamente. E ela não tá igual ela era quando ela apareceu na mídia. Ela tá bem mais gorda, ela tá totalmente diferente. Cantando pra caramba ainda. E fica essa questão, cara. As pessoas falavam, nossa, mas como ela engordou. Nossa, mas... E tipo assim, ela se apresentando, regaçando, correndo pra tudo quanto é lugar, falando com um puta sonzão, assim, sabe? E as questões que as pessoas traziam era essa. Nossa, mas como ela engordou. Nossa, mas... Sabe, umas coisas assim. Então, assim, ainda... Por mais que a gente desconstrói toda uma coisa que foi imposta, né? Vem essa pressão estética que a Débora... É isso, né? Pressão estética, né? A palavra, né? O termo, né? Que a gente coloca. Então, eu só queria colocar essas situações e jogar uma questão. Vocês acham que hoje, né? Isso, pensando na área de vocês, né? Tanto na área de vocês dois, né? Luciano e Gabriel... Goya na área dele, que também trabalha com essa parte, né, assim. Débora e eu estamos um pouquinho mais fora dessa parte do físico, mas assim, vocês acham que essa desconstrução, ela tá sendo trabalhada ou vocês enxergam que isso vai demorar muito ainda? Como que tá isso para vocês, né? Como que é isso para vocês e como vocês trabalham isso, né? Se vocês questionam isso, vocês verificam isso, como que seria isso para vocês? Era isso. Bom, vou falar aqui então. Eu acho que antes de responder essa pergunta, eu queria falar duas coisas, assim, uma que tu falou agora e me veio assim na hora, um pouco antes da Marília Mendonça morrer, né? Ela emagreceu e bombou assim a internet de notícias assim, Marília Mendonça emagrece e exibe corpão e não sei o que, sendo que a mulher, pô, rainha. Eu particularmente não gosto de sertanejo, mas a mulher, assim, tem que reconhecer, rainha de sertanejo feminino, né? Mulher incrível. E aí ficavam falando que ela emagreceu e exibe corpão, sabe? Isso é muito triste. Uma segunda coisa que eu fiquei pensando, assim, fazendo um paralelo em relação às academias, que deveriam pregar, né, em primeiro lugar a saúde, mas acabam pregando a estética. Outros lugares também, né? Por exemplo, um consultório de dermatologia. Não é só um local assim de que tu vai lá tratar tua pele, enfim, tu tá com alguma coisa, alguma acne, alguma doença de pele. Não, tu vai lá e tu faz também procedimentos estéticos, né? Tu faz, enfim, tu faz botox, eu não entendo muito, mas tu faz muitos procedimentos estéticos numa clínica de dermatologia. Outra coisa, dentistas, também da área da saúde, que estão fazendo muitos procedimentos estéticos. Como é que fala? Bichectomia, que tu tira uma parte da gordura da bochecha, sabe? Umas coisas assim. Então, eu acho que não é exclusividade da academia isso. Claro, eu não vejo outro lugar seguro para fazer procedimento de
botox no rosto sem ser numa clínica dermatológica, né? Mas, por outro lado, também não vejo um outro lugar mais seguro se tu quer, enfim, hipertrofia, né? Então é uma coisa um pouco assim, a se pensar, né? E agora, te respondendo a tua pergunta, eu sou bem desesperançosa, assim, eu acho que talvez daqui uns 30 anos, sabe? Eu acho que por enquanto a gente faz um trabalho de formiguinha. Eu conheço pouquíssimos profissionais bons, inclusive eu conheci o Gabriel por referência de uma amiga minha, dizendo que ele era um profissional bom. Eu fui verificar se era mesmo. E reconheci que era um profissional muito bom. E, enfim. Tá, e aí é isso. E aí vejo poucos profissionais bons, assim, e os que eu vejo fazem um trabalho de formiguinha e vejo que ninguém escuta. As pessoas vão lá e, por exemplo, o Gabriel, às vezes, e outros professores fazem alguns posts super inteligentes. E vai lá alguém e diz: ah, tá, mas quando tu meter o shape eu te escuto. Ah, mas o meu parâmetro é o teu shape, sabe? Então, assim, é um esvaziamento absurdo, é um desânimo incrível, sabe? Que eu tenho em relação à área. Eu não tenho muita esperança para agora. Talvez daqui a um futuro, que não sei se vou ver. Mas, enfim, gostaria de ter mais esperança. Em relação a essa função de estar sendo desconstruído ou não, eu acho que assim, ó, eu tenho notado uma, não sei se é melhora, se eu posso dizer que é uma melhora, mas eu tenho visto que é mais falado. Tipo, antes ficava mais no subúrbio ali, ninguém falava nada, a pessoa sofria o preconceito dela, ia pra casa quietinha. Hoje já não é tão aceito assim. A pessoa vai lá, se impõe, sei lá, a internet tá aí pra espalhar esse tipo de coisa. Então eu acho que essa exposição dessas atrocidades ajuda aí a combater esse tipo de preconceito, né? Então eu acho que tem se falado mais e tem que se falar, obviamente. Então eu acho que isso ajuda na causa. Eu vejo assim, na realidade esse trabalho de formiguinha ele é muito complicado, porque o que acontece? Você tem equipamento de academia, é um troço caro, né? Às vezes overpriced. E aí o que o Gabriel falou lá no começo da nossa conversa sobre academias que custam menos, tal. Então é uma coisa que sempre acontece. Vocês podem atestar por vocês, enquanto profissionais da área, que o cara entra na academia, aí o professor olha assim, faz o seguinte, faz essa sequência aqui, dali 20 minutos você vai para aquela máquina, faz aquilo lá, e aí o cara te olha assim, isso, tá indo bem, continua. Né? Só que ele não para olhar o cara individual. Né? Ele não para realmente corrigir uma postura errada. Porque às vezes o cara está ali erguendo um peso de uma forma que está danificando o músculo ao invés de trabalhar o músculo. Né? Por quê? Porque o cara está ali pagando hora. Ele está ali, ele compra 1 hora do espaço da academia, dividido em 300 pessoas, e esse modelo de academia é Mac Academia, que nem o McDonald's. É o fast food de academia. O cara está ali para cumprir a horinha dele da semana e não para realmente trabalhar. E aí o mau profissional, muitas vezes da educação física, como a gente estava comentando, acaba se aninhando nesses lugares. Porque aí ele faz lá o shape dele, ele está bonitinho, tá, não sei o quê, e daí olha lá e diz assim, não, continua aí, vai fazendo isso, pega pesado, a aula que vem nós vamos aumentar esse peso. E isso não reflete em qualidade. Aliás, eu, enquanto professor de Tai Chi, pego muita gente para recuperar porque lesionou na academia. Lesionou principalmente aqui ombro, às vezes joelho, porque a pessoa foi fazer lá um crossfit e não fez aquecimento. Aliás, né, aquecimento quase ninguém faz em academia, 5 minutos de aquecimento. Né? Então você lesiona por falta de aquecimento e não muitas vezes por causa do exercício. E por falta de acompanhamento. Então, são coisas que se somam, né, eu acho, dentro desse contexto, e que, na realidade, é muito difícil você
é como a Luciana colocou, aí você faz um puta texto embasado, aí vai um sujeito qualquer lá e diz, mas olha lá, né? Mostra teu músculo aí, mostra o tanquinho, vamos ver qual que é a tua. Complicado, né? É o fogo amigo. Pegando esse gancho aí que vocês estavam falando, né? Até às vezes para dar uma esperança para Luciana, o Gabriel falou assim que é uma coisa que a gente tem que falar, né? E eu acho importante que nem isso que a gente está fazendo hoje, de tá trazendo essa discussão, né? Já é uma coisa da gente estar falando. Se a gente está falando sobre isso, sobre um assunto que precisa ser falado, talvez já é alguma coisa que pode ser positiva para um futuro assim, sabe? Então, a outra coisa que eu vejo, se a gente tá falando e precisa falar sobre alguma coisa, muitas vezes é porque essa coisa ainda não, tipo assim, tipo assim, ela não está normalizada no sentido positivo da palavra, de não se discutir mais sobre isso, sabe? Então, talvez isso seja importante a gente fazer isso daqui. Mas é que nem você falou, né? O trabalho formiguinha é meio que... É importante, sabe? Não é irrelevante, assim. Talvez isso que a gente tá fazendo te dá uma esperançazinha, né? Assim, lá no futuro, né? Mas eu sou bem desesperançoso com a humanidade. Eu já falei isso em vários podcasts aqui. Eu acho que a humanidade não tem muita esperança, assim, tipo... Pelo menos a gente, né? A nossa geração talvez não vai ver muitas mudanças significativas, assim, sabe? Mas a gente tenta, né, de alguma forma, discutir, falar sobre várias coisas. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí que tu falou. É isso, é louvável mesmo, assim, que vocês tenham lido esse tema. Acho que é uma coisa que tem que se falar bastante. E realmente, talvez eu tenha que abrir o meu olhar um pouco, botar o pessimismo um pouco de lado e enxergar esses pequenos movimentos, né? Porque... Realmente, como o Gabriel falou, hoje em dia se fala muito mais, então de certa forma já é um avanço, né? Eu acho que há 10 anos atrás, há 10 anos atrás não se falava isso, se falava muito pouco disso, né? E outra coisa que eu ia dizer, lembrei de outra coisa que eu ia dizer. A Débora comentou ali sobre que ela já estava beirando a anorexia, né? E eu vou dividir com vocês uma coisa que aconteceu comigo, que foi o oposto, porque eu desde de criança, pré-adolescente, aquela fase que a gente fica bem seguro, que é a pré-adolescência, né? Eu era muito magra, e sempre sofri bullying com a minha magreza, né? Então, muito cedo eu entrei na academia com a ideia de ganhar massa muscular. Eu comecei 13 anos, eu fazia ginástica localizada. Com 14 já fui para musculação. E aí, claro, aquela coisa, os hormônios também ajudam muito, né, dessa época. Eu comecei a ganhar muito volume muscular. Só que eu não enxergava isso. Eu me enxergava cada vez mais magra. Eu tive um transtorno de imagem. Todo mundo me dizia, mas Luciana, tu não tá magra. E olha, que uns tempos depois eu vi foto, eu não era magra. Eu tava grande. Eu lembro que meu pai dizia assim pra mim, vem cá, tu queres ser a feiticeira? Ele dizia pra mim. E eu não me enxergava magra. Aí depois eu até... virei fisiculturista, diz o Gabriel. Aí até depois, já na faculdade, eu escrevi um artigo junto com uma amiga minha para publicar num evento sobre vigorexia. Eu até então eu nunca tinha ouvido falar nisso, que a vigorexia é esse transtorno de imagem que tu te enxerga muito mais magro do que tu realmente é, né? Então ele é, digamos que, o outro lado da anorexia. Enfim, não sei como é que estão os estudos sobre isso hoje em dia. Eu sei que em 2010 eu escrevi um trabalho sobre isso. E fiquei chocada, assim, porque me vi naquilo. Acho que foi a época que eu mais percebi o quanto eu tive isso na minha vida e quanto foi chocante perceber que eu tive isso. Então, tudo isso é sobre pressão estética, né? Uhum. É isso. É difícil, né? Porque, na realidade, você cria, né,
Porque afinal a gente entra daí, volta lá no começo da conversa, no fator estético, né? Então você acaba fazendo isso por uma pseudo-estética que você acha que vai te ajudar, e não, né? Porque era uma conquista pelo que os outros achavam de você, né? Porque os outros te achavam magra, lá vem o grilo falante, né? E coisa do gênero, e daí você cria uma confusão na tua imagem, né? Na tua autoimagem. E isso é muito complicado. Até hoje, assim, eu sinto que eu tenho uma dificuldade em relação à autoestima de quando eu tô... Eu sou uma pessoa magra, tá? É genética, minha mãe é magra, meu pai é magro, todo mundo é magro. Mas eu sinto que a minha autoestima ainda é muito dependente do meu corpo. E é muito triste admitir isso, sabe? Porque eu sou uma pessoa magra, eu sou uma pessoa padrão, mas eu vejo que tudo aquilo que foi construído na minha vida, começou ainda na infância, foi se aprofundando na minha pré-adolescência, adolescência, isso gerou uma marca em mim, né? Não sei se posso chamar de trauma, mas uma característica, né? Uma característica triste, que é ainda eu depender muito disso e talvez seja assim para sempre, né? Se te serve de consolo, eu vou falar também. Eu fiz o inverso, né? O caminho inverso, é a questão de se ver maior do que realmente se é. E quando eu comecei a fazer tratamentos, foi justamente por isso, porque a minha mãe percebia que eu estava magra demais e eu dizia que ainda faltava mais 2 quilos, mais 2 quilos. E nessa do mais 2 quilos eu estava pele e osso, porque não sobrou nada e eu estava forçando a barra. E ainda hoje, às vezes, quando eu vejo fotos minhas, eu me surpreendo que eu penso, gente, eu achei que eu estava tão maior, sabe? Porque na minha cabeça, o meu tamanho é outro. E na prática, quando eu estou na frente do espelho, quando eu estou numa fotografia, eu me vejo muito menor, né? Então, a sensação corporal. Mas por quê? Tu vai estar ocupando espaços que vão estar te julgando o tempo todo, que vão estar te trazendo essa pressão de alguma forma, e que por melhor resolvida que tu seja, aquela coisinha vai ficar ali, principalmente o que vem da adolescência, né? Porque é um momento que a gente está se colocando para o mundo, tá saindo da infância, tá saindo da casinha da mãe, aquela coisa toda. Tu tá te colocando, pegando teu lugar no mundo depois de uma infância, ouvindo a piadinha do colega. Então eu acho que isso aí bate muito. E bate muito com a ideia inicial do Marcelo, né? Do que é o padrão. Porque a gente tem, por exemplo, quando pensa no corpo feminino, né? Aqui a gente tem os 2 polos opostos, mas com sofrimento igual. Tu pensa a Marilyn Monroe, por exemplo. Pô, a mulher, maior sex symbol de todos os tempos, se a gente parar para pensar. Não tem geração que não conheça. Né? Do 0 aos 100 anos, todo mundo sabe quem ela é. Ela não era uma mulher magra. Ela tinha uma pancinha, coisa mais querida. E aí, hoje em dia, se tu comparar o corpo dela com o corpo que a mídia aclama como sendo o ideal sexual, tu fica assim, meu Deus, Marilyn Monroe, gorda da baleia, saco de areia, né? E por aí o negócio vai rodando. Então eu acho que essas marcas acabam pegando todo mundo. É que na mulher bate mais forte, porque ainda tem muita questão da sexualização, não adianta. A mulher sempre vai ser aquela figura, né, da beleza, é sempre muito mais exigido. É o perfuminho, é o saltinho, é o batonzinho, e quando bate no corpo, não bate, né? Espanca. Eu acho que os homens também passam por essa pressão, mas não é no mesmo nível, assim. A régua feminina é muito mais alta em termos de exigência. E a gente se coloca um tanto, né, nesses lugares. É pesado, é punk, mas aí também vai da situação de como tu te sente. Eu sempre disse que depois que eu me resolvi, né, com o meu corpo, eu pensei assim, o que eu quero para minha vida a longo prazo? Eu quero ter uma longevidade saudável. Eu não quero ser aquela pessoa que depende do outro para pegar a caneta que caiu no chão, sabe? Eu acho isso terrível. Para mim é uma ideia péssima. Então, eu ainda parto do princípio que, enquanto a minha saúde estiver boa, enquanto o meu corpo estiver funcional, eu me mantenho assim. Se amanhã ou depois, sei lá, minha coluna gritar, meu joelho gritar, faremos bariátrica? E por que não, né? Mas até lá eu me mantenho onde eu tô, porque a minha autoestima se baseia muito na minha forma física. Hoje em dia eu olho as minhas fotos com 16 anos e eu penso, meu Deus, eu tava um raio de feia.
Hoje eu me sinto linda, maravilhosa, incrível. Mas eu olho as minhas fotos dos 16 anos, as poucas que sobraram que eu não destruí, eu penso, meu Deus, eu tava um bichinho da couve, porque eu não sou a pessoa do corpo magro, eu sou a pessoa do corpo gordo. É assim que eu fico bonita e é assim que eu me identifico com presença, né? Eu acho que é primeiro contigo, depois que a sociedade vai falar, problema de cada um, eles que lutem. Eu acho que o grande vilão, né, tipo, dessa imposição toda que a gente tá fazendo, no caso, é a internet, né? É a rede social. Porque se a gente for ver, tipo, o próprio Instagram, né? Tudo que a gente coloca lá, a gente consegue deixar embelezar, né? Você tira a foto toda zoada, você vai lá e consegue mexer o filtro. E é tipo, a gente é bombardeado com isso o tempo todo. Isso que você falou, Débora, da mulher talvez ser a mais prejudicada, com certeza. A gente que é homem, a gente nunca vai saber como é a dor, como que é toda a pressão que vocês sofrem. A gente tá junto, a gente tá aqui, tá? É isso aí, que é o que a gente pode fazer, mas provavelmente isso é muito, muito pior para as mulheres. A gente sofre várias coisas também, várias imposições, mas o mundo, infelizmente, é machista total ainda, e isso vai demorar muito, mas muito tempo para mudar. Acho que a gente não vai estar vivo até lá, mas daí por várias outras questões, né? Mas trazendo assim, a grande vilã disso tudo é a rede social e a mídia social, que democratizou, vamos dizer assim, a informação, mas ao mesmo tempo trouxe, com coisas boas, trouxe várias coisas que não são tão legais assim. É muito difícil filtrar, né? Eu acho que é meio que isso. Mas aí, por exemplo, que nem eu tive um caso, acho que eu já contei até num outro grupo lá, no Clube dos Malditos lá, acho que eu contei uma vez. Eu, devido à altura, né, o meu professor de Tai Chi, quando ele vem da Irlanda para cá, ele me colocava sempre com um outro aluno que tem mais ou menos a mesma altura, mesmo tipo físico que eu. Só que o Carlo Passi, meu querido Carlo Passi, né, um beijo para você, vou falar mal de você agora, mas você sabe, né? E o Carlo, ele além de tudo é professor de Aikido, só que nós temos a mesma altura, só que ele tem 30 quilos a menos do que eu. E aí o meu professor sempre colocava os dois juntos. E no começo começava aquela história assim, olha, como ele já era educador físico e tudo mais, e eu era nerd. Então, ele obviamente tinha muito mais desenvoltura que eu, né? Então, ele tinha mais domínio do corpo, então eu lutava para chegar lá. Hoje não tem mais isso, mas eu lutava para chegar lá. E aí vinha aquele comentário, pois talvez se você perdesse aí uns 10 quilos, você não se sentisse assim. Pois se você não sei o quê... E daí, eu ficava mordido, né? E assim, porque eu achava uma grosseria, não porque não conseguisse fazer exercício. E acontece que eu, como todo teimoso, eu fui, né, investir na prática, uma coisa que eu acreditei, e fui vencendo desafio após desafio, né? Até que eu consegui emparelhar e até passar o Carlo. Só que aí, quando chegou nesse momento, ele veio com essa. Então, se você perdesse um pouco de... E no meio da aula, se você perdesse um pouco de peso, você ia se dar melhor. Aí eu falei, cara, deixa eu te dizer uma coisa, né, no meio da aula. Eu tô com 25 quilos a mais que você. Então, vamos fazer o seguinte, vamos amarrar um saco de 25 quilos de açúcar em você e vamos fazer a forma longa, que são 15 minutos ali, 3 vezes que nem o Nile pede que a gente faça. No final, vamos ver quem está em pé. Eu faço tudo que você faz com 30 quilos a mais, meu querido. Calou a boca, nunca mais tocou no assunto, né? Então, assim, de novo, é o que você faz com o seu corpo.
né? Tem aquele tipo, às vezes, de gordura que você já não elimina mais por causa de idade. A Gabriel e a Luciana, acho que tem um nome técnico para isso, que é aquela gordura que você já não perde, né, tão fácil, ou não desaparece, né? E o que importa é o que você faz, é como você vence o desafio, e saúde é diferente de perder peso. Necessariamente as duas coisas não estão atreladas. Passa a bola. É isso que o Anderson estava falando, é super importante. Assim, eu tento trabalhar com todos os meus alunos que chegam em mim falando assim: professor, estou treinando há 2 meses, mas não tive resultado ainda. Aí eu olho para a pessoa assim: tá, mas como assim não teve resultado? Tu não tá dormindo melhor, tu não tá assim, com menos dor, tu não tá mais forte, tu não tá mais disposta. Isso não é resultado para ti? Mas meu peso na balança não mudou. Tá, mas e daí? Isso é o que menos importa. Eu quero que tu esteja bem, tu esteja forte, tu esteja disposto, esteja fazendo tuas atividades do dia a dia de uma forma mais tranquila, sem passar muito trabalho. Então, isso é importante de ser trabalhado assim com aluno que entra para academia, enfim, todo mundo que está nos ouvindo aí, não associar resultado somente a emagrecer ou somente a ganhar massa muscular. Isso não é... Eu sempre falo que não existe um treino para emagrecer ou um treino para ganhar massa muscular. Isso vai ser consequência de diversos outros fatores, né? Porque não é somente lá na academia e puxar o ferro que vai emagrecer ou vai ganhar massa muscular. Isso é um processo multifatorial e multiprofissional também. Então resultado não é só emagrecimento e hipertrofia. Nem deve ser só isso, né? Tem coisas muito mais importantes a serem trabalhadas e tentar alcançar como objetivo do que isso. Eu trabalho muito a questão do corpo com algumas pacientes de clínica, né? Claro, não vou entrar em detalhes sobre o que acontece lá, mas quando chega alguém com ansiedade para o meu atendimento, a primeira coisa que eu digo: tá fazendo atividade física? Porque eu sei que a melhor maneira da pessoa combater a ansiedade, além, obviamente, né, de terapia, e dependendo do caso que pode precisar de medicação, é a pessoa queimar energia. Vai pegar essa tua ansiedade toda, essa angústia toda, vai puxar ferro, vai fazer uma corrida, vai nadar, vai caminhar com o cachorro, não sei, inventa o que fazer, né? Procurar 1 horinha por dia que tu tire para exercício, porque além da questão de tu estar queimando uma energia que tu estaria queimando internamente, né, fritando o cérebro, tu também tem a questão de liberar endorfina, tu vai pensar melhor, tu vai dormir melhor, tu vai te alimentar melhor, porque o exercício vai te demandar isso, tu não vai sair de um período ali de academia e chegar em casa e comer um dogão e ficar de boa, não vai rolar, né? Tu vai ter que ter outra postura e traz todo um autocuidado. E também pela associação que as pessoas fazem, né? Que ir para a academia é se cuidar. Então, estou fazendo algo por mim. A Luciana disse que comeria um X. Come, Luciana. Eu gostava de comer cachorrão quando eu saía da natação. Eu saía da natação e eu passava na lancheria e pegava meu cachorrão. Meu professor debochava horrores de mim, mas era a minha maneira de compensar o esporte. Queimei muita caloria, tem que manter. Mas, enfim, acaba que para a saúde mental, o exercício físico ele é fundamental. Tu diminui muito problema com isso. E, por exemplo, numa situação que a pessoa está depressiva, né? Que ela tem aquela baixa energética horrível. Alguns exercícios de baixo impacto também auxiliam a dar o levante para essa pessoa pela liberação de dopamina que ela vai acabar tendo, né? O sistema dopaminérgico bota para rodar, já fica um pouco menor também. Então, acaba que não é só sobre o corpo, né? E nem só sobre a balança, ou o tamanho do músculo, ou a bundinha que levantou, que caiu, a flacidez que diminuiu. Tem resultado mental também, é fundamental. Não tem coisa melhor, né? Que nem aqueles memes que andaram rodando na internet esses tempos, né? Saí para caminhar, para desestressar, já tô aqui no Paraguai. Né? Porque realmente desestressa, nem que tu caminha até o Paraguai, mas vai fazer resultado. É isso que a Débora falou, é muito real, assim, não só para o mental. Não existe uma doença que o exercício físico não seja recomendado como tratamento, assim, ou prevenção. Então, qualquer doença, câncer, diabetes, hipertensão, Alzheimer, qualquer tipo de doença, o exercício está lá como uma forma de tratamento ou de prevenção dessa doença. Não. Exercício físico é uma das melhores opções sempre, independente se gosta ou não gosta. Tem pessoas que são adultas e sabe que precisa se exercitar, não é mais criança que tem que estar mandando. Não, é adulto, se exercita. Existem diversos tipos de exercício. Não gosta de fazer musculação?
sei lá, vai fazer natação, vai fazer corrida, vai jogar um futebol, que seja, mas se exercitar é muito importante. Pilates. Pilates, né? Pilates. Também, né? A minha mãe faz Pilates, ela adora, vixe. Galera, fala agora, eu ia te cortar. Não, nem queria. Não, tá. Não, é porque eu ia falar a minha frase tradicional. Encaminhando para um final, para não ficar muito tarde, né? Porque o velho tem que dormir. Não, a gente tem que jantar, né? Tem que cuidar da voz, que tomou serena. Não pode ter crema. É, né? Mas assim, você vai falar mesmo, Guai? Não sei. Eu faço considerações finais. Tá, né? beleza, então. Beleza. Então, assim, só agradecendo, né, Gabriel e Luciana, né, e a Débora hoje. A Débora, na verdade, ela é do Grito das Corvas. Ela tá aqui hoje porque é o assunto que ela falou, eu quero participar desse assunto, eu quero falar. E a Bel não pôde estar aqui hoje. Mas agradecendo todo mundo, né, eu queria falar para os ouvintes que a gente tá trazendo esse assunto porque eu achei importante, foi um dos questionamentos que vocês ouviram lá no começo do podcast. Lógico, cada um tem o seu objetivo de vida, objetivo, sei lá, estético, físico, mas é importante a gente ter consciência de várias coisas, né? Como o Gabriel colocou, como a Luciana colocou também, e que saúde não necessariamente está atrelada com a tua estética, né? Tipo, o teu corpo e sei lá assim. E eu acho que a gente pode ser feliz como a gente é esteticamente e como a gente se reconhece, assim, né? Eu acho que é o mais importante dessa discussão que a gente está trazendo aqui, né? E queria deixar também o espaço, né, tanto para a Luciana quanto para o Gabriel, falar do trabalho, né? Talvez divulgar, e a gente... É importante isso, né? Também onde você trabalha, como é que como que faz para encontrar, né? E daí, lógico, Goia tá sempre aqui, Débora tá sempre aqui, mas ficam as considerações finais para divulgar também o seu trabalho. E eu queria colocar aqui música. Eu sou músico, eu tenho uma escola de música e trabalho com música. É algo necessário na vida das pessoas. A arte, não só a música, né? Tem uma importância muito grande, né? Não só o lado de praticar esporte, de se movimentar, né? Vamos dizer assim. Mas, exatamente, a música é o exercício da alma. Então, eu acho algo muito importante. Eu tenho vários alunos e alunas que vêm buscar as aulas de música meio que como algo terapêutico, vou colocar assim, não me colocando como um terapeuta, jamais, não é essa a ideia, mas buscar, não para ser músico ou música, sei lá, é mais porque é algo que faz bem, que é importante para a vida dessas pessoas. Então, é isso aí, minhas considerações finais são essas. Passo a palavra. As dois. Pode falar. Tá bom, então. Queria agradecer o convite aí da Débora, que me chamou. Quando ela me mandou mensagem perguntando se eu topava participar, eu interpretei errado, eu achei que nem era hoje, assim, ela falou, me mandou o link, eu pensei, tá, e agora? Eu me assustei. Aí eu abri, assim, mas foi muito legal participar aqui do podcast de vocês, ter esse papo, foi bem legal. A conversa fluiu super bem, assim. Eu vou divulgar assim meu Instagram, que é onde eu atuo principalmente, então eu tenho bastante conteúdo lá, eu faço postagens informativas, tiro dúvida da galera lá, então quem quiser me seguir é Gabriel Gabiti, Gabiti, só me seguir lá. Eu trabalho aqui na cidade de Pelotas, principalmente como treinador pessoal, personal trainer, né, mas também trabalho com consultoria online, então quem não é daqui quiser treinar comigo, é só chamar lá no Instagram, bater um papo que a gente resolve o problema. Bom, eu queria agradecer vocês também, queria agradecer principalmente a Débora, né, que me chamou, e eu achei que ela tinha me mandado o link para eu só acompanhar a conversa. Eu sou péssima em tecnologia, então assim, eu achei, tá, ela mandou o link, eu vou só escutar. Quando eu vi, eu tava aqui, tinha que falar, não, mas tranquilo. Foi ótimo, gostei bastante. Eu até falei pra Débora, já tô deitada, mas tá tudo bem, nada que esconder a câmera, né, não resolva.
E assim, tem um estúdio de Pilates aqui no Cassino, né? Que é o balneário da cidade de Rio Grande. Mas eu atendo de forma online também. O meu Instagram é EF Luciana, EF de Educação Física Luciana. E eu tenho procurado disponibilizar conteúdos também para professores, profissionais da área do Pilates. Então eu atuo assim com alunos e com profissionais eu estou mais ali ainda distribuindo informações, digamos, gratuitas, assim, sabe? Mas gosto de trabalhar com os dois, tanto com alunos como com profissionais, mas acabo atendendo mais alunos mesmo. Acho que é isso. Quero agradecer por ter podido estar aqui, porque é um assunto que eu adoro, é falar de corpo, né, por razões óbvias. Quero agradecer o Gabriel e a Lu, que toparam participar nessa loucura que eu chamei nos últimos 5 minutos, porque realmente eu estava me preparando para entrar e eu me lembrei de vocês dois, principalmente do Gabriel, por saber que, na verdade, faz muito tempo que eu não tinha contato com o Gabriel, mas quando eu conheço o Gabriel, ele estava entrando para a educação física e ele já tinha um olhar diferente para a educação física. Foi por isso que a memória correu, né? Para aí, tem gente pensando fora da caixa, eu vou procurar o pessoal, fico muito feliz que vocês tenham aceito estar aqui com a gente, né? Acho que agrega muito e a gente precisa de mais profissionais falando nesse tom, né, do quanto a educação física tem a agregar para todo mundo e o quanto ela deveria ser democrática e como tem gente pensando fora da caixa. Que bom que tem, né? Que tenham cada vez mais profissionais como vocês. E as minhas redes sociais é Débora Kim em qualquer lugar, mas trabalho com o tarô nesse momento porque estou transicionando de carreira constantemente nesse momento da minha vida. E era isso. Obrigada, Guris. Tá muito bom o teu trabalho, Débora. Tá de parabéns. Então, né, e aqui eu quero deixar para o nosso ouvinte, né, eu acho que o grande recado que fica não existe um corpo certo, né, mas todos os corpos são válidos. Tem gente que gosta de gente magra, tem gente que gosta de gente gorda, tem, né, quem ama o feio, o bonito lhe parece, né? E por aí afora, né, o que seria do amarelo se não fosse o mau gosto. Então, assim, a gente tem que entender que, na realidade, o problema não está nos corpos, está no julgamento das pessoas. Então, quando a gente julga o outro e quer atribuir ao outro uma hierarquia de melhor ou pior, que a gente destrói tudo, né? Então a gente destrói quando a gente julga o outro. E uma coisa que eu não me canso de falar, né? Quando a gente julga que mas o corpo perfeito, por exemplo, é aquele funcional. Aí eu devo lembrar a gente que o homem mais inteligente do mundo mexia um dedo, né? Então, um cara que revolucionou a ciência mexeu um único dedo. Então, será que existe corpo perfeito? Então, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né, da melhor forma possível, preservar a saúde, acompanhe, né? A gente aqui fez algumas críticas, acredito que construtivas, a vários profissionais, mas não no intuito de invalidar o conhecimento dessas pessoas, mas mostrar que em todas as áreas a gente pode melhorar. Podemos ser professores melhores, podemos ser atletas melhores, podemos ser médicos melhores, fisioterapeutas melhores e assim por diante. Eu acho que esse é o grande, é o que tem que ficar, né? Porque você tem gente que estudou, como o Gabriel e a Luciana, para poder falar com você e dizer, vai por esse caminho, tenta isso aqui, você vai se sentir bem, né? Respeitando você, respeitando o seu corpo. Então, acho que isso é o essencial, né? A gente tirar isso, porque todo o resto, gente, é julgamento, sabe? Então, a pessoa que diz, você é feio, você é baixo, você é gordo, você é alto, você é magrelo demais. Tem gosto para tudo, gente, né? E também não é só uma questão de você se sentir bem, porque às vezes isso cai no perigo do comodismo.
Então, pense nisso também, que nem sempre só o se sentir bem, às vezes, é você ficar largado no sofá, que é uma canoa, né? Então, também tem que sair do teu lugar de conforto e buscar o caminho da saúde, longevidade, né? É estar com a saúde em dia, então acompanhe sua saúde. Isso é essencial. E acho que é isso, para não ficar mais chato e eu não ser cancelado de novo. Né? Acho que é isso que eu tinha para dizer e agradecer a vocês. Né? Beijo para todo mundo. Total, cara. E isso daí, digo mais ainda. Você falou aí do lance dos profissionais serem profissionais melhores e talvez mais humanos, né, cara? Porque é meio, tipo, fora de uma estética humana, sabe assim? É o que acontece muitas vezes. Mas é isso aí. Galera, um forte abraço. Muito obrigado mesmo. Vocês são muito queridos. E estamos juntos, vamos ficar em contato. E esse episódio sai em breve.